Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um Socializando, mais uma vez, nas noites de segunda-feira, sempre às 8. Pera, deixa eu só me ajeitar aqui. Sempre às 8 da noite. Essa já é a quarta edição, se eu não me engano. A gente já falou sobre os mais variados assuntos aqui. E hoje vamos continuar nessa série de diálogos sobre política e mostrando também o quanto a política permeia nossas vidas, né? A ideia aqui é isso. A gente tem dialogado sobre assuntos que variam, enfim, com um leque gigantesco, né? A gente já falou sobre retomada do futebol brasileiro, já falamos sobre pauta LGBT, sobre produção cultural em tempos de pandemia, sobre como é que tem sido a cobertura da imprensa e como é que é trabalhar na imprensa nesse momento de pandemia também, que é muito difícil. Enfim, os assuntos são os mais variados, eu tenho certeza que se eu começar a listar todos aqui eu vou esquecer algum. E a ideia aqui hoje é continuar com isso. Eu vou convidar, já convidei na verdade, né? Já está combinado aqui. Eu vou falar com mais 3 pessoas que eu respeito muito, que eu gosto muito de ouvir as opiniões que tem. Pessoas que são de áreas completamente diferentes também. E a ideia vai ser, mais uma vez, dialogar sobre política de maneira pública aqui, mostrando para vocês que política se discute sim, que a gente pode falar sobre política, que não é um problema falar sobre política e que é um completo absurdo dizer que política não se discute, sobretudo no momento atual. Então, eu vou começar hoje conversando com uma filósofa. Eu vou conversar com a Nina. Vamos convidá-la. Pessoal, desculpa, eu prometo que eu vou tentar mais uma vez me coordenar e ler os comentários ao mesmo tempo conversar com a pessoa que eu convidei, tá bom? Eu prometo, não quer dizer que eu vou conseguir, mas eu juro que eu vou tentar. Então vamos lá, estou adicionando ela, aguardando ela aceitar. E aí, deu certo? Deu certo, boa noite. Boa noite aí, tudo bem, Nina? Como é que você tá? Tudo certo, tudo em paz. De boa? Nina é uma filósofa, tá, pessoal? Então vamos aqui ouvi-la muito sobre o ponto de vista dela sobre o mundo pós-pandemia, o que ela pensa sobre isso. Então, Nina, primeiro se apresente, Nina, para as pessoas que estão assistindo, Então, para tá as pessoas que bom. estão mandando mensagens aqui e tal, não sei o quê. Se apresente. Tá certo. Primeiro, boa noite, Rafa. Obrigada pela oportunidade. Gostei muito, admiro muito seu trabalho e para mim é uma honra estar Obrigado. aqui com você e Imagina, dividir esse imagina. espaço também com outras pessoas que virão aí mais adiante, né? A Bruna e o Lincoln. Bom, o meu nome é Nina, né, mais conhecida como Nina Gagli. E eu tenho uma trajetória aí na área da educação, mas também transito pela área jurídica. Faço parte de um projeto social, estou fazendo propaganda dele, que é o Entrega Da por hora, Santo, isso aí, faça mesmo, merecido. que é um projeto que auxilia pessoas, né, em situação de rua, a população em situação de rua. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma olhadinha lá. Da hora. Mas estou aqui na condição da Nina filósofa, embora, né, hajam várias Ninas. Estou aí Isso aí. nessa condição para a gente falar então um pouquinho sobre esse tema de como vai ser o mundo pós-pandemia e essas reflexões que faremos aí em conjunto. Da hora, muito bom. Como vocês podem ver, Nina é uma mulher muito multifacetada e foi difícil escolher qual abordagem a gente ia até aqui, né? Nina tem esse É projeto muito verdade. legal do Entrega por Santos. E achei que seria legal ouvir ela enquanto filósofa. A Nina também tem essa trajetória dentro do meio educacional e tal, então achei que a abordagem melhor seria essa. Nina, vamos direto ao assunto, então, né? A gente tem ouvido, eu queria te ouvir um pouco, porque a gente escuta várias correntes de interpretação diferentes sobre o que seria o mundo pós-pandemia. Já tem sido até Sim. série sendo produzida, National É. Geographic e tal. Tem muita gente pensando como é que o mundo vai se desenhar a partir de agora. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria primeiro ouvir você. Como você vê esse momento atual enquanto filósofo? O que você desenha no horizonte? Você está naquela corrente dos mais otimistas, esperançosos, ou dos mais pessimistas, ou dos mais céticos? Enfim, queria te ouvir. Então tá bom. Para a gente realizando essa conversa, eu fiz algumas anotações. Ah, Eu a sei que o professora, tempo né? é. Eu sei que o É. tempo que a gente vai se utilizar é dividido com outras pessoas, mas daí eu fiz um apanhadinho geral aí que eu acho que dá pra gente Tá. induzir a reflexão da galera também. Tá. Bom, o momento que a gente está vivendo e isso que a gente está fazendo agora extremamente representa o que a gente está vivendo, né? Que é essa questão da globalização, da digitalização cada vez mais
Então, essa conversa poderia estar acontecendo no auditório, numa faculdade, né? Todos esses encontros, né, do Socializando, mas pela situação atual, a gente tem que se unir através da tecnologia, né? Então, isso cada vez mais está presente. E daí a gente vê que isso abarca todas as funções da nossa vida. Então, assim, a gente está acessando muito mais o iFood, porque não está sendo possível, né, a gente ir nos restaurantes, apesar de alguns estarem abrindo e tal, mas a gente abarca todos esses setores, né? Então, assim, a gente pede comida, a gente assiste show online, ensino à distância, né, que os adolescentes, os próprios estudantes da faculdade estão tendo. E eu achei muito legal que, assim, são todos setores mesmo, porque até missa a gente vê que tá rolando total. online, né? Então, assim, todo mundo foi obrigado a se modernizar. Então, assim, até os Total. padres que de repente não tinham tanto acesso, né? Total. Acabaram tendo que se adaptar. E comemorações, assim, de aniversário, reunir família. Então, assim, tá um momento de pandemia que é voltado para o digital. Eu mesma, no meu aniversário, eu fiz uma festinha online, né? Então, Da hora. a gente vai se adaptando. O que eu penso é que, assim, tudo se tornou digital e vai ser assim por um bom tempo, porque a gente sabe que a gente não está caminhando para uma conclusão efetiva, para uma solução assim tão eficaz dessa forma rápida, né? A gente No curto prazo. realmente, eu acho que por uns bons meses aí, eu não quero falar por anos, né? Deus que me livre. Sim. Mas, assim, por uns bons meses a gente vai enfrentar essa situação. E daí eu fiquei pensando assim: tem uma antropóloga que ela chama Lilia, que ela é uma antropóloga da USP. E ela uma vez, ela havia dito, recentemente, que o século XX foi o século da filosofia. O século da Puxando pro tecnologia. seu lado aí e tal. Poderia ser, né? Seria bom, seria bom. Foi o século da tecnologia. Mas mesmo com todos os avanços da tecnologia, ela diz que a pandemia mostrou que até a própria tecnologia tem esses limites, né? Porque assim, a gente não está pronto só porque a gente é dotado da tecnologia em alto nível, não quer dizer que todas as barreiras a gente vai conseguir vencer com a tecnologia, né? Acredito que assim, através do estudo, da ciência, com certeza em algum momento a gente vai ter uma solução. Mas assim, a tecnologia não resolve prontamente tudo, né? E isso a gente gera uma reflexão, porque assim, eu penso da seguinte forma: Cícero, que foi um filósofo muito influente, ele dizia a seguinte frase, que eu anotei aqui: não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. E é mais ou menos nesse sentido que eu queria iniciar o papo. Porque assim, não basta a gente ter o conhecimento e não basta a gente ter só a tecnologia se a gente não souber aliar ela para um objetivo no seguinte. A gente vê que tem esses aplicativos que eu falei de entrega de comida, ou mesmo o fato da gente estar tendo esse ensino à distância. É muito bacana. Mas, será que todas as pessoas têm acesso a isso? Então, assim, um Total. estudante que ele precisa se utilizar dessa plataforma de um celular, será que, assim, todas as pessoas têm isso de fácil acesso? Ou será que todas as pessoas que estão trabalhando através do iFood e tantos outros aplicativos, será que elas estão realmente sendo remuneradas e o repasse está sendo justo e igualitário? Então, assim, a gente vê que a tecnologia é, de fato, algo bom, mas que existe todas essas ressalvas por trás de uma questão social mesmo, né? Então, assim, as pessoas que não têm recurso... você quer falar alguma coisa, Rafa? Pode Eu falar. ia fazer um parênteses agora. Tá. Porque isso que você falou é muito doido, né? A pandemia chega num momento que é muito contraditório, né? É um momento em que a desigualdade social vinha crescendo numa velocidade que a gente não via há muito tempo, né? O gap entre muito ricos e pobres, né? Que são a grande maioria da população mundial, vinha crescendo, né? A gente tem uma série de dados da Oxfam, de uma série de organizações internacionais que mostrava isso. Isso acontecia no Brasil também, inclusive. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma era de avanço tecnológico
aceleradíssimo, assim, né? E, Muito. assim, e que se mostra presente agora no momento de pandemia, mas lógico, levando em conta toda essa questão da desigualdade, né? Então, enquanto a gente se viu forçado a aprender a usar uma série de ferramentas, como você falou, né? Eu dei um curso agora em maio que, eu não manjava nada, assim, não sabia, falei, pô, vou dar um curso aqui online, vou aprender do jeito que vai e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas beleza, assim, eu tenho esse privilégio de poder sentar e, pô, eu vou dar um curso online, então, peraí, eu vou sentar, eu vou aprender a usar essa ferramenta, eu tenho tempo para fazer isso, então eu vou me dedicar Sim, a isso, vou saber como é que eu faço e tal, e a coisa desenrola. Mas é aquilo que você falou, né? Tem uma série de estudantes, um dos comentários que passou aqui agora, uma porcentagem considerável dos estudantes não tem acesso nem a celular. Né? Eu sim. conversava semana passada com a Anelisa, né? Eu tenho amigos que são professores, que estão com filho em escola pública e tal, e tem um computador que eles precisam partilhar para o pai, para a mãe que vai dar aula e para o aluno que vai assistir a aula. Então, como é que a gente faz, né? A gente está muito longe de universalizar o acesso à internet, né? Então, assim, é Sim. aquele momento contraditório, né? Enfim, o avanço tecnológico é gigantesco, a gente consegue, uma parte da população consegue usar isso, e de certa forma seguir tocando a vida até, lógico, uma série de restrições e tal, mas eu consegui dar o meu curso, a gente está conseguindo fazer essa conversa de maneira pública, mas a É, desigualdade segue naquele gap ainda, né? Gigantesco. sim. Enfim, só para fazer esse parênteses aqui. Ok. E daí, Diálogo. é uma troca Tá. aqui. E daí eu pensei assim, nessa questão social que é muito forte, porque não adianta nada a gente estar com todo esse cuidado do ensino à distância, só que assim, a gente não tem suporte, né? A gente é um país que a gente não tem uma política pública efetiva que possa dar um amparo. Então, assim, nisso a gente vai Total. puxando uma série de questões, né? Daí eu Total. coloquei assim, Hum. que o mundo pós-pandemia, ele tem que ter uma inovação de fato, mas ele tem que ser um mundo para todos, né? E esse mundo Uhum. para todos, eu acho que assim, daqui para frente tem que pensar uma série de coisas, porque assim, por questão de aglomeração, por exemplo, a gente tem que ter um planejamento urbano muito efetivo para isso acontecer, né? Para a gente Uhum. evitar esse contato próximo, né? Questão de acessibilidade, da economia Uhum. compartilhada, porque assim, a gente tá Total. nesse viés, né, de incentivar a economia compartilhada, da gente incentivar os pequenos, que a gente fala, né, para comprar do pequeno e tal. Total. Eu acho que tudo isso influencia e eu acho que a gente foi mudando forçadamente de mentalidade, né, aos poucos, Sim, toda a Mas situação aí, e é muito levou doido, né? para Eu estava isso. pensando, essa questão do avanço tecnológico que você mencionou, ela se aplica à questão digital, como a gente tem comentado aqui, enfim, aulas online, etc e tal. E é uma discussão que está tendo muito forte em relação à própria vacina que está sendo desenvolvida. As vacinas estão sendo desenvolvidas, né? Porque Certo. é um momento de unificação do meio acadêmico global, né? Acho que nunca houve uma coesão tão grande, com tantos cientistas participando de produção, produção, produção. Lógico, isso também estafa todo mundo que é cientista, né? Tem muita gente que já está completamente exausta, e não apenas aqueles da área da saúde, lógico, aqueles da área da saúde são aqueles que estão mais exaustos, mas tem muita gente também que está responsável por tabular essa série de dados que estão surgindo, etc e tal, o pessoal da estatística, o pessoal das políticas públicas, o pessoal também está exausto, né? E essa Certo. discussão enfim, da questão do acesso, à digitalização, etc., está passando muito por conta da vacina, né? Porque é um vírus que é global, né? Que não respeita fronteiras, mas até que ponto a vacina também vai se dar dessa maneira? Né? A gente tem uma É, desigualdade, como a gente falou, crescente, uma desigualdade também que se mostra exato. entre países, né? Então, essa vacina vai ser patente livre quando ela vai ser desenvolvida? Porque todo mundo vai ter que ter acesso a ela, né? As pessoas vão depois circular entre os países, né? Então, você não pode deixar algum Sim. país de fora, né? Você vai ter que incluir todo É, mundo. Então, é uma discussão muito louca, né, que está acontecendo mais ou menos na linha do que você falou, né? É um momento em que a desigualdade é gigantesca, mas em que o avanço tecnológico também, né? Como é que a gente consegue conciliar as duas coisas para diminuir a desigualdade, inclusive, né? e assim, é muito difícil. E a gente viu assim que o coronavírus, na verdade, para mim, eu vejo ele muito como o acelerador do futuro, sabe? Ah, Tipo, ele você vê. acelerou, não é? Ele acelerou a gente para, assim, forçadamente se adequar à questão da tecnologia, até no sentido de que algumas pessoas não eram muito adeptas a usar internet para tudo, né? As Uhum, pessoas, às vezes, que total, não têm facilidade também, assim, não são obrigadas, né? Mas daí, total. se de repente uma pessoa dessa quer conversar com alguém da família, então, assim, todo mundo tem que se adaptar, né? E Uhum, acabou fazendo isso, né, com a gente. uhum. E, Eu. Nina, Pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta meio abstrata, assim.
Como você vê o mundo pós-pandemia, assim? O que você vislumbra depois da pandemia? Porque muita gente fala que é uma mudança de paradigma na humanidade, né? Sim, É, como você vê? Mas assim, como eu falei, tem muita gente que é completamente pessimista em relação a essa mudança de paradigma, né? Tem gente que diz que, certo. enfim, quem já era ruim, entre aspas, vai continuar ruim e tem trazido à tona o que há de pior nessas pessoas. Como você imagina esse mundo pós-pandemia, assim? O que você imagina depois que o coronavírus passar, etc? Então, na verdade, eu, como tudo na vida, eu tento nem ser Ah, tão otimista, nem ser tão ah, pessimista. Você ter ali o equilíbrio para você não se frustrar, né? Em nada. tá. Mas eu acredito que assim, a gente tá numa onda diferenciada. Eu acho que o coronavírus trouxe a reflexão de muitas pessoas e Hum, obrigatoriamente, porque assim, a gente ficou nesse distanciamento social, está nesse distanciamento social. sim. Isso forçou a gente a ter reflexões internas muito grandes, né? Então, Uhum, assim, em alguns lugares que eu pude estar presente, ou mesmo nessas publicações que às vezes a gente vê da galera compartilhando na internet, eu vi que muitos lares, né, muitos prédios e tal, essa coisa do coletivo, da galera que colocava no elevador hum. assim, se precisar fazer compras, se o senhor ou se a Ah, senhora sim. precisar fazer compras, né, Isso é muito por legal. favor, fale comigo, deixava o telefone lá, o número do apartamento, né, para interfonar. Eu acho que isso, passo a passo, pouquinho a pouquinho, está fazendo as pessoas quebrarem um paradigma de serem só elas, ou às vezes um pouco Uhum, egoístas, um pouco egocêntricas. Eu acho que a tá. gente está tendo um pouco mais de empatia e solidariedade, sabe? Por mais que Uhum, seja uma situação caótica que nos levou a isso, eu acho que o mundo pós-pandemia, hum. torço, mas eu acho que ainda vai ser um mundo mais Tá. empático, né? Tá, então você é esperançosa, então, Lina. No fundo, Eu, você é esperançosa. sim, sim. Nesse É, quesito da reflexão interna, da mudança de comportamento, eu acredito que sim, né? tá. Que dá para se pensar positivo, mas daí a gente tem aí um mundo que está numa crise financeira imensa, né? É, Com uma alta taxa de desemprego. Então, assim, a economia tem que se reinventar, né? Está sendo tá. reinventada. A gente vai deixar com essa onda do home office, né? Que já é uma realidade aí que está Tá. batendo, e eu acredito que vai ser assim por muito tempo. A gente É, vê que pessoas vão ser substituídas, né, no emprego. Então, uhum, assim, eu acho que vai ser muito impactante, né, é, nessa questão da gente reestruturar tudo, mas eu uhum, acho que, assim, há coisas positivas que se adaptam. Então, assim, a gente está tendo muitas experiências culturais que são imersivas, né? Essas total. lives, esses shows. Então, assim, eu Então, acredito mas, que. Pode mas aí tem um falar. contraponto, assim, que a própria Lilia fez numa entrevista que ela deu, que você citou agora antes, ela fez um É, contraponto muito doido, assim, né? É, muita gente avaliava e tinha essa impressão no começo que ia ser um momento de introspecção meio global, assim, né? As pessoas iam ficar trancadas nas suas casas e ia rolar uma imersão, assim, tal. Você ia ter mais tempo livres para aquelas pessoas que podem, né? Você não ia ter o tempo de deslocamento do trabalho, muitas vezes e tal. Então, sim, a gente ia preencher esse período com esse momento de imersão. Mas o ser humano tem uma prática, né? Que sempre tem um momento livre e procura preencher esse momento livre de outras maneiras. Então, se num primeiro momento muita gente desengavetou projetos e fez aquela pequena reforma que estava parada, começou a consertar aquela coisa, etc e tal, a Líria fala que, olha, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar tanto, enfim, tanto ou muito mais do que eu trabalhava antes. Ela falou, é, a gente faz live à noite, por exemplo. Esse é um horário que, teoricamente, se eu não tivesse, enfim, não fosse uma pandemia, eu estaria de boa, eu estaria, sei lá, jantando, fazendo qualquer outra coisa. Mas eu estou sim, preenchendo esse tempo fazendo uma live nesse momento. A gente sempre é, vai encontrando maneiras de preencher isso. Então, isso acaba contribuindo até para essa aceleração da vida, né? As pessoas falam, pô, o tempo tá sim, passando rápido, tem passando. É isso, né? Porque a gente está preenchendo todos os tempos livres que a gente tem com alguma atividade, alguma coisa, é. enfim. Então não sei, assim, sabe? Eu fico meio nessa, assim, ó, sabe? Então, mas eu É uma acho que imersão ou um estresse maior, sabe? tudo, na verdade, é uma balança, né? Eu tava conversando com uma amiga minha
que é psicóloga, daí ela falou o seguinte pra mim, ela falou assim, poxa, eu tô achando muito legal, porque assim, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão me procurando assim para refletir, Hum, porque estão legal. tendo esse tempo, esse momento, né? Então querem consultar, querem desabafar, querem se entender. Ótimo. Então a gente vê Hum, que assim, a saúde mental que antes às vezes a gente não que colocava em detrimento da saúde física, mas sempre que a gente fala de saúde, a palavra já remete que a gente pensa em algo físico, né? E a gente às total, vezes esquece de remeter ao lado mental. Daí essa minha amiga total. tava falando, poxa, eu tô achando demais que muitas pessoas estão me procurando, querendo se entender. Daí eu falei assim, Legal. Márcia, é legal, mas ao mesmo tempo não é um pouco assustador? Porra, Tantas né? Muito. procuras. Então acho que a gente sempre vai ficar nessa balança, Rafa. Total, Tipo, é bom? Não é? Como está sendo, total, né? Então é total. E complicado, tipo, e foi porque necessária uma pandemia para isso, né? Para as pessoas passarem por esse processo de exatamente. autoconhecimento. É. Então, assim, é meio louco, né? Porque às vezes as pessoas estavam naquele momento que nem você falou mesmo, esse momento que a gente está utilizando, talvez seria um momento de descanso, né? E Uhum. as pessoas no dia a dia delas é trabalho, depois academia, dar uma voltinha, e muitas pessoas não sabem lidar com o tempo com elas mesmo, né? Então, Total. assim, eu acho que entra um baque, por isso que tem essa procura, né? Mas eu acho que Uhum. vai ser daqui para frente, eu acredito que seja uma tendência muito grande e até digo por conhecimento, né, do que ela partilha comigo, da questão das pessoas se consultarem, né, de fazer essa Legal. terapia de forma remota, online, porque na verdade é isso que também vai fazer com que a gente passe por esse momento de uma maneira mais branda, né? Mas Se é que isso total. é possível, né? Total. É que essa era uma questão que já se mostrava muito presente antes da pandemia até, né? A gente vive uma epidemia de ansiedade, né? Uma epidemia de depressão, Sim, esse é o muito mal do grande. século, e poucas pessoas estão dispostas a lidar com isso, enfim, por meio de um tratamento mesmo, né? Procurando uma terapeuta, uma psicóloga, etc., falando sobre isso, né? Colocando para fora algumas coisas. E nesse fato eu concordo, assim, eu acho que a pandemia acaba acelerando esse tipo de processo por parte de algumas É, pessoas, felizmente, né? Acho que e não que seja fácil, sim. né? O É, autoconhecimento é um processo difícil pra cacete, exato. assim, E é para árduo, sempre, tá? né? E pra sempre, eterno, assim, não é algo simples, não é algo fácil, enfim, dá vários baques na vida e tal, mas Sim. necessário, assim, né? Acaba ajudando. Né? Nina, acho que é isso, acho que deu nossos 20 minutos. Eu tô tentando olhar ali para um relógio que eu coloquei ali para ter uma noção Meio mais ou que pra. menos. E para não cortar no meio, que nem da outra vez, assim. Sim, Eu acho que é isso. imagina. Ô, Nina, muito Rafa, obrigado por tirar esse tempo. obrigada a Por você, favor, obrigada continua, pela por favor. oportunidade. Não, eu só, assim, eu anotei uma frase aqui Por favor. e eu acho legal já dar uma saída com essa frase, assim. Ai, meu Deus, Tá. Nina, não saia. Não era, Tudo bem, não vamos era essa lá. a despedida que eu. Era essa a frase, celular caindo, saindo. Entendi, saquei, beleza. Eu queria falar uma Por favor. frase, daí já dá um desfecho interessante. Tá. É uma frase até que eu postei no meu Instagram, no Café Filosófico, que eu coloquei assim: não podemos voltar ao normal, pois aquele normal era justamente o problema. Precisamos voltar melhores e mais humanos. Então é mais ou menos Total. esse gancho aí do que a gente falou, da gente ter reflexões internas, da gente Uhum. tentar ser mais humano, ter mais empatia, essa questão de solidariedade, e espero que Total. seja assim, né? Também, total. Muito obrigado, Nina, por contribuir. Acho que fechou Rafa, muito bem com essa obrigada. frase. Falou, imagina. E, Obrigada. pessoal, sigam a Nina, sigam o Café Filosófico, por favor. Procurem a Nina aí e tal, e sigam ela aí também no Instagram, tá bom? Obrigada, Beijão, Rafa. Nina. Boa noite pra você. Um Agora eu vou falar com o beijo. Lincoln, seu brother. Ai, Lincoln! Boa sorte, beijo, lindo. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Vou agora chamar o Lincoln. Com quem eu falei há pouco tempo, inclusive, tá, pessoal? A gente está tocando um projeto juntos. Começamos um projeto juntos, vamos até comentar um pouco sobre ele. Lincoln é jornalista e eu respeito muito. Vamos lá, chamando o Lincoln agora. Vamos lá. Tudo E bem? aí, Lincoln, firmeza, estreando nas lives. Que orgulho! O bom é que está confiando nesse mundo virtual. Você vê? E aí, como é que você tá, Lincoln? Tudo bem, cara? Tá tudo bem nessas últimas horas.
com essa questão de mundo pós-pandemia, né, a gente vai se adaptando nesses ritmos que nos faz meio cidade de interior, né? Porque toda a vida urbana se acaba às 9 da noite, fora de Total. casa, tempo, a gente acaba às vezes madrugando, o relógio Total. biológico se altera, Fica perdido, né? Nossa, fica completamente perdido. que a Nina já comentou aqui conosco, né? A Nina Total. a Nina até está num projeto, né, cultural. A gente chegou a fazer um projeto comum, que era Terceiro Ato, que era uma revista de artes cênicas da Da hora. região. Ela colaborou num site de notícias que eu tinha até ano passado, chamava Revista Relevo. Uhum. E agora ela está num projeto também de histórias e lendas de São Vicente. Ela Pode vai crer, total. contar histórias. Enfim, quem puder acompanhando as redes sociais dela vai ver que ela também flui Da hora. bastante nesse meio cultural. Da hora. Lincoln, então, por favor, se apresente. Ó, a minha irmã tá avisando que seu áudio tá um pouco baixo, Lincoln. Eu tava ouvindo baixo agora no final também. Não sei se é melhor você falar mais perto ou... Tá para agora? Agora melhorou. Melhorou bem agora. Só tem que falar assim, acho, o tempo inteiro. Assim. Tipo. Então, Lincoln, por favor, se apresente para quem está assistindo, porque eu te conheço faz tempo. Depois a gente conta como é que a gente se conheceu e tal, não sei o quê, mas, por favor, se apresente. Meu nome é Lincoln, sou de Peixes. E nasci em Santos, tenho 29 anos. Isso, 29 anos já. Eu cheguei a trabalhar na Tribuna por um período, me formei em jornalismo. Minha primeira formação foi como ator, mas eu fui um ator super fracassado. Eu acabei... Imagina. Eu só fiz uma peça de infantil de Era um Louvo a Deus, não deu muito certo, temporada 2. Ô, Lincoln, acho que seu áudio tá um pouco... Lincoln, acho que seu áudio tá um pouco baixo ainda. Não sei se as pessoas estão ouvindo. Pessoal, vocês estão assistindo, etc., nos avisem se vocês estão assistindo, se vocês estão enxergando. Agora ficou alto pra cacete. Você vai ter que falar assim, eu acho, o negócio inteiro. A gente acabou depois fazendo stand-up comedy, mas o bar fechou um mês depois, então não funcionou. E aí, no fim das contas, foi jornalismo, né? Então, enquanto jornalismo, a gente acabou meio que trabalhando nessa área cultural. Logo no segundo ano da faculdade, o movimento teatral de Santos, principalmente, ele acabou tendo que... acabou desenvolvendo, foi numa grande luta em defesa do Facult. Ele já tinha sido criado, mas ele estava para ser regulamentado, isso em 2010. E foi da onde acabou surgindo o projeto, que era um blog que eu tinha, chamava Palco Santista, e acabei de trabalhar nessa área. Com o passar do tempo, eu acabei indo trabalhar na Tribuna, no Expresso, Diário do Litoral. A gente se conheceu nessa época. E depois acabei sendo convidado para trabalhar nas administrações de São Vicente e Cubatão, até 2018, onde acabei ajudando na sistematização do Plano Municipal de Cultura. Porque... embora o Facult já era um parto, né, para poder ser regulamentado, e depois o Facult vai ter outros desdobramentos que você vai comentar mais tarde, na questão da política federal em si, é ainda mais difícil, né, mais trabalhoso. E eles estavam desde 2010, se eu não me engano, para poder implantar uma espécie de Sistema Nacional de Cultura, que é igual um SUS, igual um SUAS, e em nível estadual e municipal. E no nível municipal, o que eles queriam era que tivesse o CPF da Cultura, que é o famoso Conselho do Fundo. Então, além de ser uma secretaria exclusiva, o termo CPF da Cultura colou. Eles começaram em 2010, se eu não me engano, a lei saiu em 2012, mas São Vicente só completou em 2015, Santos só completou em 2017, Cubatão só completou em 2019. Ainda na região tem cidades que nem começaram o sistema, essa legislação como um todo. A gente está falando de Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, e eu acho que são as 3 cidades da qual não conseguiram andar nesse CPF de cultura. E consecutivamente, em todos os travamentos municipais, por assim vai. Então, eu ajudei mais ou menos a participar da sistematização. A Universidade Federal da Bahia, junto com o Ministério da Cultura, tem um amplo repertório para quem gosta dessa área de política cultural. Podem buscar aí na internet o Encult ou repositórios da UFBA e vai conseguir também ter um amplo recorte assim, de políticas culturais em nível nacional e locais. Na hora. E, pessoal, para vocês que estão assistindo, vamos falar um pouco sobre o nosso projeto, inclusive, assim, do Facult, né? Eu descobri o Facult por conta do Lincoln. Pra quem não conhece, o Facult é um edital de cultura específico aqui de Santos.
E a gente começou oficialmente hoje a tocar o nosso novo projeto. A gente ganhou o edital, a gente está entre os ganhadores do edital do ano passado, e a gente começou a partir de hoje a elaborar esse livro novo nosso, onde a gente vai tratar sobre o impacto da extinção do Ministério da Cultura. Lincoln, como vocês podem perceber aí e ouviram, é alguém que manja muito da gestão de políticas culturais, manja muito mais do que eu, inclusive. É alguém com quem eu procuro aprender sobre a área. E a gente decidiu tocar esse projeto junto para escrever esse livro ouvindo pessoas que são da área. Então a gente vai entrevistar uma porrada de gente aí e tal. A ideia é fazer um diálogo entre um gestor da política cultural e um cientista político e escrever esse livro junto. A gente vai falar um pouco... Enfim, vocês têm percebido o que tem acontecido com o Ministério da Cultura, que já não existe mais, inclusive é uma secretaria, né? Os nomes que passaram pela secretaria são, no mínimo, complicados, eu acho, não sei qual é a palavra melhor para isso, mas vocês se lembram, imagino que muita gente está ouvindo se lembra, nós tivemos aquele Roberto Alvim, que parafraseou Goebbels, né, o ex-ministro da propaganda nazista na Alemanha, usou falas dele, etc., para gravar um vídeo, acabou depois caindo fora. Depois tivemos Regina Duarte, que fez aquele discurso de posse memorável, histórico, que eu imagino que muita gente aqui assistiu, enfim, falando do pum do palhaço, caipirinha, uhul, deu uns gritos lá, tal, no meio daquele discurso, etc. E agora nós temos mais um ator também global, né? Um governo que curiosamente critica muito a Globo, mas já trouxe para dentro da secretaria 2 ex-globais, inclusive. Agora nós temos lá o... Como é que é o primeiro nome dele? Mário, né? Acho que é Mário o primeiro nome dele. Mário Frias, né? Mário Frias. Ih, tá baixo de novo, Lincoln. Você tem que falar de novo perto, que eu acho. Vai compensar como vai ser o governo no futuro, né? Vai ser tudo Total, isso. uma gelada, um iceberg. Total. Exato, bem assim. Você foi pessimista Isso, boa. tipo de proposta na qual são os seus de fato, Total. são nomes, né? Total. E a gente vai começar a tocar esse projeto. Oi, desculpa, Lincoln, cortou, fala. Que não vão fazer falta na globosfera, esses nomes. Também, exato, sim. E a partir de agora a gente vai começar a tocar esse livro juntos. A Bruna falou ali, a cultura só teve nome de ponta até agora, realmente, assim, né? É difícil ver qual ministério, qual secretaria teve nomes mais tenebrosos, né? Acho que a cultura, infelizmente, se destaca nesse sentido. E para esse livro que a gente vai escrever junto, a gente começou a checar alguns dos nomes, né, que já passaram pela Secretaria de Cultura, pelo extinto Ministério da Cultura. Enfim, nós já tivemos Gilberto Gil ocupando esse mesmo cargo, né? Então o contraste é gigantesco, né? Infelizmente, assim, o contraste é muito grande. Eu fico imaginando para alguém como você, e aí eu queria te ouvir nesse sentido, para você que manja muito da área de cultura, enfim, como você se sente vendo esses nomes passarem pela Secretaria de Cultura? Assim, como você se sente? Porque a gente já falou um monte de coisas, eu e você, de maneira separada sobre a produção nossa, etc. Mas eu queria ouvir sua opinião. Como você vê isso? Assim? Deixa eu só aproveitar também e fazer um H, o Leandro que mandou um abraço. Da hora. Vai, assim, comenta todo mundo aí, isso aí. Eu vi aqui o nome do Luiz Henrique Laroca. Luiz Henrique Laroca é alguém que conheço por mais da metade da minha vida, entende? Sabe aquela coisa de irmão, se precisar de algo, grita, que o cara surge. Assim, até pra apoiar no live, ele aparece. Da hora, isso aí. É amigo que amigo mesmo, né? Assiste live e tal. Vai fazer muito prefácio na vida de livro. E se esse livro não for uma lápide? Porque a grande questão é essa, né? Na verdade, a gente está pegando... a gente até, quando a gente foi ver os nomes, a gente tem até tipo saudade do Sarney, saudade do Temer. O Collor, que ponto chegamos, né? Cultural, equivocada, mas teve. Comparado com o Bolsonaro, tá, né? Não dá nem para poder se dizer. Mas assim, para mim, parece que é uma grande... Dá uma sensação de despedida. Dá uma sensação de desespero no seguinte que, assim, eu não sou necessariamente o fazedor de arte, né? Escreve livros, não necessariamente, né, ao vivo, como, por exemplo, um ator de circo, ou como um músico que tem que acabar fazendo cover no bar, e assim por diante. Mas dentro desse sentido, existe uma sensação que, assim, a gente viu de uma década, principalmente na década dos governos, das gestões do Juca Ferreira e do Gilberto Gil, da qual dava uma sensação de esperança que a cultura iria conseguir sistematizar em nível federal e ter políticas que fossem efetivas. E tudo isso veio agora se tornar um grande desmanche. Na verdade, o Bolsonaro cumpre o que o Temer já tinha ameaçado, que era extinguir o MIM. Então, desde 2016 já havia
parece que junto ao impeachment não cai necessariamente apenas uma ideia, uma identidade progressista ou até quem queira dizer que são apenas cores partidárias, que a bandeira jamais será vermelha, da qual muitos dos artistas não necessariamente compartilham, né, do partido. Mas houve essa pecha a ponto de considerar que agora é um sinal trocado ao extremo. É como se você... É como o governo Bolsonaro na área da cultura é pior que a terceira temporada do Dark. Nossa. Para quem tiver o interesse, é pior que o mundo do Demogorgon no Stranger É Things. isso que eu ia dizer. É o Stranger Things, né? O universo paralelo tenebroso. Exatamente. É tudo um grande universo paralelo e você não consegue agora mais entender nada. É praticamente essa situação. E eu fico imaginando, assim, né? Como você mencionou, né? A Nina tá comentando aqui, né? Você não é fazedor de arte, você é a própria arte em si. Então, eu concordo. É uma Tá? pessoa. Mas eu fico imaginando, né? Por exemplo, a gente não está diretamente ligado à produção cultural propriamente dita, né? Mas a gente transita por ela, de certa forma, né? A gente tem muito amigo que está na área da produção cultural. Eu mesmo já entrevistei aqui o Felipe e o Fernando, 2 de 1, e com o Felipe eu falei especificamente sobre produção cultural na semana passada ou na retrasada, já não lembro. A gente tem muito amigo que vive da arte, da cultura aqui em Santos, na região como um todo, né? A gente costuma, enfim, ir a teatro, ir a shows, ir a bares onde tem gente que a gente conhece tocando, ou alguma peça sendo encenada, às vezes em praça pública até e tal. E eu fico imaginando se, pra gente, esse ponto de vista de desesperança já está presente, eu fico imaginando para essas pessoas, né? Que estão diretamente ligadas à área da produção cultural, que viram esse desenho no horizonte de uma certa esperança, e assim, por mais que se tenha críticas às gestões, como a gente mencionou aqui, né? Que não é um sentido de defesa nem nada, assim. Mas se tinha uma política estruturada nacionalmente, que também cometeu equívocos, né? Como você falou, né? Teve uma política ou outra que, enfim, a gente pode fazer a crítica, a gente deve fazer a crítica, né? Dentro do campo democrático, enfim, isso cabe ao campo democrático. Mas não se tem nenhum horizonte mais nesse sentido, assim, né? Pelo que parece, a estratégia de colocar Regina Duarte, etc., outras pessoas, é a mesma que se reproduz no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Né? Você não consegue extinguir o ministério, então você coloca naquele posto um antiministro, né? Aquele que vai destruir aquele ministério, destruir tudo que teve de acúmulo, por mais que você tenha críticas ao partido A, B ou C, que já passou por aquele ministério, etc. e tal, você coloca ali um antiministro, né? Para ver o que ele consegue destruir, para ficar aquela terra arrasada, etc. e tal. Enfim, é louco até pensar nisso, né? O projeto é a destruição, né? Enfim, eu fico imaginando do ponto de vista de um ator, algum amigo nosso, artista que esteja assistindo, como é que se sente em relação a isso, né? Então, porque é muito desolador no seguinte sentido, de além por exemplo, de tantos os milhões de reais congelados e parados numa cinemateca, onde tem um acervo que é inflamável, qualquer hora pode estar pegando fogo. A questão de, por exemplo, você criar aquele projeto de fundo das universidades sem poder observar com a verdadeira especificidade a questão dos museus, porque o MEC, em grande parte das universidades federais, faz um papel de manutenção da preservação do acervo, né, do patrimônio histórico, cultural, científico, artístico. Vários centros culturais são mantidos por eles. Deixa-me para o Guilherme Reis, que é um querido, e também em muito essa discussão sobre a questão de patrimônio histórico, colocar no IFAM uma mulher da qual sempre foi ligada à rede hoteleira, para poder falar sobre patrimônios históricos, você colocar uma pessoa da qual é contra movimentos negros para coordenar os Zumbi dos Palmares, você colocar o seu próprio, o próprio assessor do seu filho, Carlos Bolsonaro, como diretor da Funarte, que é a principal fundação nacional das artes, você colocar um cara que trabalhou por 8 ou 9 anos como assessor do filho, onde a esposa e as duas enteadas também já foram assessores da família, até aí, nossa, que legal, serão pessoas próximas, mas onde o máximo de participação cultural é que ele se profissionalizou em designer, mas na verdade sempre trabalhou em redes sociais, provavelmente desse gabinete do ódio, e onde ele também foi acusado pelo próprio Jair Bolsonaro de cobrar dinheiro ilícito. Está na revista Antagonista, é um site de direita. Então, se colocar esse tipo de pessoa para coordenar a Funarte, é realmente um grande desleixo. E aí, assim, pode ser que a Regina Duarte, pode ser que o Mário Frias, pode ser que o Roberto Alvim, pode ser que todos esses, eles tenham tentado até de início vir com uma boa fé. Não vou negar.
pode ser que a pessoa, ninguém vai acabar querendo sendo cortejado a um cargo nesse sentido e não querer cravar o nome da história. Mas ele crava um nome, na verdade, uma grande derrocada. Né? Vai ser uma Total. página maldita que você vai olhar lá na frente, onde, por exemplo, os governos e as prefeituras vão estar revendo também, já começaram a rever, os É. próprios organogramas. Se você tira o status ministerial, a cultura também deixa de ser essencial para ser uma política, né, integrada com outras áreas, em governos, prefeituras, etc. E, ao mesmo tempo, e às vezes pode até ser que essa discussão fosse lógica, sentida, se por aí vai, mas da forma que foi tão abrupta, né, ele permite a extinção pela extinção. Então não foi observado a ciência de fato, de início até quando o governo ele tira o status ministerial, mas coloca na cidadania e inclui como algumas regras na questão de projetos fomentados, a questão de atender a população que seja do Bolsa Família, querer que tenha projetos formativos nas escolas como contrapartidas e projetos viabilizados pela Lei Rouanet, etc. São até pertinentes poder colocar essa observação que talvez só fosse possível diante de um Ministério da Cidadania. Mas a total desorganização e você colocar uma equipe ideológica como tal e você não dá nenhuma infraestrutura de pessoal, né? Porque você coloca todo mundo lá que não tem o mínimo noção de gestão. Total. E nenhuma questão orçamentária, e agora passar tudo lá para o ministro dos Laranjais, do turismo, você, na verdade, só está colocando mesmo nem em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto. A questão é que, assim, o Bolsonaro, na verdade, Rafael, sendo muito sincero, ele é o Neymar do futebol. Vou deixar até explicar a live gravada. O Bolsonaro é o Neymar do futebol. Como assim? Não é o Neymar porque ele queria que o Prior ganhasse o BBB, que nem o Neymar? Não, meu. O Neymar, ele sempre é um menino. Ele é infantilizado por todo mundo. Se o Neymar ganhar um título, ufa, que bom. Porque ninguém tem muita expectativa com ele. Ninguém tem expectativa. Total. O Bolsonaro é a mesma coisa. A gente não trata o Bolsonaro como um adulto. Todos os outros políticos no Brasil são tratados como adultos, são tratados com sua total seriedade, são tratados como pessoas que têm uma saúde mental antes, pré ou pós-pandemia, que são convictas, né, por si só. Mas a gente trata ele como um amador, né? A gente trata ele como um amador na política, né? Quando ele está muito longe disso, né? Tem uma estratégia ali por trás. Nossa, que interessante, que se supera, etc. Então existe essa discussão. Sim. Lincoln, acho que é isso. Acho que deu 20 minutos, cara. Então tá ótimo. Então, e foi ótimo, cara. Foi muito bom. Sim, total. Total. E foi muito bom te ouvir assim de maneira organizada, assim, podendo ouvir sua opinião. Porque a gente conversa muito sobre isso, mas aqui outras pessoas estão podendo ouvir, assim. E acho que é isso que é, enfim, a ideia é justamente isso aqui, né? Que as pessoas possam ouvir pessoas de diferentes áreas para compartilhar opiniões diferentes, inclusive. Então, muito obrigado, Lincoln, por tirar esse tempo aí para explicar tudo isso que você explicou pra gente. Tem só 2 pontos que são interessantes lembrar assim, para o pessoal. O Rafael, em 2016, ele foi convidado a ajudar num plano de governo. Sim. Não é? Você tinha sido convidado em 2016, que era pelo PSOL, não é mesmo? Da Débora Camilo, que amor de pessoa. E o Rafael me convidou também para poder participar dessa discussão na parte de cultura. Muito daquele plano de governo na área cultural, até o Diário do Litoral reconheceu depois, fez uma matéria, a Rafaela que está online aí, pode crer. matéria, ela destacou o quanto foi pertinente, importante esse plano de governo. Então, assim, o Rafael também é uma pessoa da qual, quando convidado a participar dessa seara de debates de políticas públicas, ele contribui, ele sabe mediar, sabe articular, sabe reconhecer, sabe propor. Fica envergonhado agora, Felipe. Mas é para você ficar vermelho mesmo. Ou mudou o tom do filtro aí do Instagram. E outro ponto é que muito desses planos de governo, para quem está nos ouvindo, ele está acessível para a população, não somente no TSE, mas que ele é baseado no Plano Municipal de Cultura. Você que é de Santos, que é de São Vicente, que é de Cubatão, que é de Guarujá, que é de Itanhaém, essas cidades e Bertioga já têm planos municipais de cultura. É importante todo mundo poder baixar no site da Câmara, no site da Prefeitura, e ter uma cópia para entender o que nos próximos 5, 6,
até 10 anos está de previsão sobre políticas culturais para que nessa nova época, porque queira-se ou não na pandemia, ainda vai ter uma eleição pela frente. Quem verá ser os gestores, os fazedores de arte e os mais interessados aqui de cultura, eles também possam estar fazendo essa cobrança junto aos prefeituráveis. Então, eu queria deixar Valeu por fechar assim. Valeu. E fica envergonhado pelo elogio, viu? Mas obrigado. Muito obrigado mesmo. Faz totalmente jus a essas falas, independente do filtro rosado. Total. Valeu, muito obrigado, Lincoln. Boa noite pra ti. Vamos continuar no papo aqui. Puder, continue assistindo. E pra quem quiser, siga o Lincoln. Eu vi vários peixoteiros aqui passando e mandando mensagem. Vários peixoteiros que te conhecem há muito tempo, inclusive, que eu sei disso. Falou, beijão, Lincoln. Boa noite pra você, cara. Falou. Então vamos lá. Vou remover o Lincoln e vou convidar a última pessoa, a Bruna. E já vou até avisar que eu provavelmente vou avançar um pouco no tempo, porque eu sei que hoje eu tô com o relógio ali e tô de olho. Então eu estou convidando a Bruna, que é alguém que eu não vejo pessoalmente há muito tempo, mas é minha amiga há trocentos anos. Oi, Bru! Tudo Oi, bem? tudo bom? Beleza? Muito frio aí no interior, Bru? Tá tudo encasacada aí, Friozinho, meu? E eu tô no jardim, né? Aquele velho casa de ferreiro espeto de pau. Eu não tenho o tripézinho pro celular, que nem você, para das lives. Pode Então crer, o você viu? assistente de câmera tá segurando o próprio celular, entendeu? Tipo, Olha pegando a só. câmera na mão aqui, vai ser Tá ligado? E aí, Bru, tudo bem? Como é que você tá? De boa, dentro do tudo que é bem. possível, né? Enfim, vamos lá. Bem. Tudo bem. Dentro do possível, É? bem. Sim. Ora, Bru, gente, eu conheço a Bru há muito tempo, tá? Muito tempo. Então, Bru, por favor, se apresente para as pessoas que estão assistindo. Fale sobre você e o que você faz. Bom, eu sou assistente de câmera, trabalhei com produção no cinema. Eu trabalho no cinema, na verdade, tem 10 anos já. E entre assistente de produção, assistente de câmera, foto estilo, enfim, tudo que o Lincoln falou de fazedores de arte e cultura que estão fodidos agora, estou incluída nesse. É, você. Total. E, Bru, você teve um impacto muito grande no seu setor, né? Enfim, você foi uma das pessoas que, de fato, adotou o isolamento social, assim como boa parte das pessoas que a gente conhece, felizmente. E o seu setor parou muito, assim, né? Parou de repente. Então, fala pra gente como é que foi isso, assim, como é que foi? Enfim, você estava numa produção super acelerada, eu lembro, tocando vários projetos, um monte de coisa, e de repente, pá, para tudo, assim. Como é que foi pra você esse baque? É estranho, né? Agora que já passou mais de 4 meses, você vai acostumando com a ideia, mas, né? Mas no começo foi bem estranho, porque eu estava gravando uma série, eu estava no Paraná filmando uma série para Fox, e aí a gente nem terminou, assim, começou a aumentar os casos, vai entrar a quarentena, tal, não sei o que, para o filme, vai todo mundo embora, desproduz tudo, devolve o equipamento todo, vai todo mundo embora para casa, foi meio no susto. E eu já tinha 2 filmes programados para depois daquele. Um deles foi cancelado de vez, assim, eu nem sei se algum dia ele ainda vai rolar. O outro foi adiado, diz a lenda que talvez novembro, mas assim, foi esse baque que pegou todo mundo meio de surpresa, na verdade. Pegou de surpresa e pegou despreparado, né? Porque a gente achou que não, tudo bem, a gente ficar 1 mês, 2 em casa, que para quem é freelancer, para quem já é autônomo e trabalha por projeto, é algo que a gente, Tá de certa acostumado com essa forma, dinâmica? não é algo tão novidade, porque tem vezes que você emenda trocentos projetos um atrás do outro, e tem vezes que não. Então isso já é algo, né, que de certa forma a gente está adaptado, mas um semestre inteiro parado, se não mais, ninguém... Sim. E a gente, né, não tem salário fixo, então significa que eu e milhares de pessoas que trabalham na área estão sem receber nada há meses. Total. Então, isso é importante falar, assim, para as pessoas que estão assistindo, né? Eu convidei a Bruna para falar sobre o ponto de vista dela, mas ela está representando muita gente do setor aqui, né? Muitas vezes algumas categorias que acabam não tendo voz, né? Porque, pensa no momento atual, né? Tem muita gente trancada em casa e tal, então tem muita gente maratonando Netflix, emendando uma série na outra, aí há semanas e meses e tal. E as pessoas que produzem essas séries são aquelas pessoas que estão em casa, muitas vezes, que é o seu caso hoje, né, Bru? As pessoas não param para pensar que tem toda uma produção gigantesca, inclusive, por trás daquilo, que aquelas pessoas também produzem cultura, de certa forma, e que também foram impactadas.
né? Enfim, as pessoas muitas vezes não levam isso em conta, né? E é isso, né? E é o mesmo setor que passou anos ouvindo que artista é tudo vagabundo, que a gente vive às custas Total. do governo e tal, não sei o quê. E agora tá todo mundo em casa fazendo o quê? Assistindo tudo que a gente faz o Assistindo tempo série, inteiro. assistindo filme, total. Mas, né, Total. e eu acho que é importante falar, Rafa, que assim, eu ainda sou sortuda, entendeu? Eu sou Sim, sim. extremamente privilegiada, porque eu tenho uma casa para estar, eu tive que sair de São Paulo, né, e tal, mas eu Uhum. tenho uma casa para estar, eu tenho estrutura, tem gente do cinema, porque no cinema você trabalha gente de tudo quanto é área. Você tem motorista, você tem pintor, você tem marceneiro, você tem cozinheira, você tem costureira, você tem um monte de gente. Um leque gigantesco de Porque profissões. todo mundo fala em cinema e tal, e só pensa no glamour, né? Só pensa em quem tá na É. frente da câmera. E ali atrás tem Ou no muita máximo no gente. diretor, né? É. E ali atrás tem muita gente que ninguém nem lembra que Uhum. existe, mas que sem eles o filme não existe. E são, Total. como sempre, as pessoas que recebem menos, porque o cinema é um microcosmo da nossa sociedade. Então, são Total. as pessoas que estão sofrendo mais também. Uhum. E, Bru, eu lembro de uma postagem muito legal que você fez há pouco tempo, quando começou a ter essa dinâmica de lives muito frequente, enfim, estava todo mundo começando a ocupar esse tipo de espaço, fazendo lives, e todo mundo em casa estava começando a entrar nessa dinâmica também. E aí você comentou, eu não lembro se foi a gravação de um clipe ou se foi de uma live de alguém que usou toda uma infraestrutura, assim, claramente, assim, não era uma coisa intimista, tal como a gente está fazendo aqui, né? Eu tô na minha casa, enfim, eu botei o celular em cima de um tripé, você tá na sua casa e tal. Uma coisa intimista mesmo, precária. Mas teve alguma Sim. que não tinha, eu não lembro o que que era, assim, se você lembrar e puder comentar um Foram, pouco. foram duas coisas. Teve um clipe e logo em seguida uma live. É, Hum, foi um clipe maravilhoso, né, do Criolo, que todo hum, mundo ama, adora. Mas parte do clipe foi feito fora da quarentena, então tudo bem, tranquilo. Parte do hum, clipe foi feito já durante a quarentena, com equipe e tal. E, pô, aí você pega todo um setor parado em casa, hum. sem receber, e se vê essa galera fazendo isso, eu Nossa, fiquei maluca, porque achei uma falta de respeito, imagina. assim, Total, absurda. E sem noção também, porque a gente é tudo freelancer, a gente é tudo total. pessoa física que emite nota. E é irresponsável, porque se as pessoas ficam doentes, acontece alguma coisa, a gente não tem respaldo nenhum depois. Tem um Total. monte de gente que trabalha no cinema que nem plano de saúde consegue ter, entendeu? Ah, você tá coberto pelo seguro do filme? Tô, mas e depois, sabe? Tipo, É, é total. muito E é complicado. muito diferente. E é muito diferente do criolo que está na frente da câmera, que provavelmente tem muito mais. Por mais que a gente goste dele, enfim, elogie, tem letras geniais e tal, vai ter muito mais acesso a algum tipo de assistência de saúde, etc., se precisar, diferente da gente, das pessoas que estão ali trabalhando atrás das câmeras, né? E tem mais dinheiro no banco também, né, Rafa? Então, assim, Também, se precisar, né? mesmo Total. que não tenha, né, tem mais dinheiro no banco também. Então, Total. assim, e aí teve também depois uma live, porque, cara, eu achei muito louco. Você assiste as lives de artistas gringos, sei lá, a Pat Smith, que a Pat Smith fez uma live com a filha dela, com o celular, tipo, no mesmo esqueminha que você usa no tripé, assim, Ah, tocando, tá ligado? ah, que Tipo, da hora. Jack Johnson fez live assim, Ben Total. Harper fez live assim, o Ed Vedder fez live assim. E aí você pega um monte de artista aqui que, tudo bem que eu sou bem tiazinha, eu não conheço uma galera, que Não, falam, tipo, também. quem? E, porra, com uma estrutura do caralho, sabe? Que eu olho, e como eu Total. trabalho com isso, eu bato o olho e vejo, tipo, mano, ali tem 3 câmeras, tem um Total. técnico de som, tem não sei o quê, e, tipo, gente, isso não é live de Total. quarentena, sabe? Bora. Essas pessoas ali O estão pessoal levou, como? o pessoal levou a questão de live para um outro patamar sem entender por que as É, pessoas estão fazendo live, né? E não estão fazendo shows, né? exato, transformar a live num show, amigo, pra botar esse tanto de gente dentro da tua casa, dane-se que você tá É, de pijama, tem 10 negros dentro da sua total, casa, sabe? É total, bem, é bem surreal, difícil. surreal, Sim. surreal. E, Bru, comenta um pouco também sobre o ponto de vista de você enquanto uma mulher que atua nesse setor. Como você falou, né, o cinema e o audiovisual são um microcosmo, né, do que é o Brasil, do que é a nossa sociedade como um todo. Então a gente sabe que ali também se reproduzem todas as formas também de opressão e também todas as formas de desigualdade no espaço, etc.
Comenta um pouco para você como é que é isso, e se isso também muda um pouco a questão agora enquanto está todo mundo em quarentena, né? Se você percebe, por exemplo, nesse tipo de live, etc., que tem tido, tem sido mais homens, tem tido chamados para trabalhar, enfim, como é que isso está se reproduzindo? O que você percebe nisso? É que na área específica que eu trabalho, de câmera, a gente já é minoria sempre. Então, se eu falar do cinema de forma mais abrangente, você tem muitas mulheres que trabalham no cinema. Só que, como tudo, né, elas estão em áreas que são mais femininas. Então, é produção, figurino, maquiagem e tal. Eu tô na câmera, carregando peso, tripé de um lado para o outro e tal, e tem muito menos mulher. E a gente ouve muita merda, né? E rola muito aquele clube do bolinha e aquelas coisas assim de às vezes as pessoas te chamam meio como cota, pra não pegar mal porque só tem homem na equipe. Entendi. Isso acontece Foda. bastante, assim. Então, pra área que eu trabalho especificamente, já é a maioria homem. Né? Tanto é que existem Imagino. iniciativas que tentam mudar isso, assim. Eu faço parte de um coletivo de diretora de fotografia, assistente de câmera e Que tal, legal. chamado DAFB, que é só Que da para hora. mulheres e pessoas trans. Que da hora. Vocês têm É, página no Instagram, Bru, alguma coisa assim, para divulgar aqui? tem coletivo DAFB. Que da hora. Então, pessoal, para quem estiver assistindo, sigam, curtam, hein? Eu sei que tem gente da E, audiovisual também que tá seguindo. e surgiu meio como uma resposta, meio não, surgiu basicamente como uma resposta a uma postagem da O2. A O2, para quem não sabe, é a produtora da Fernando Meirelles. Maior produtora do Gigantesca, né? país, por exemplo. Eles fizeram um ensaio sobre a cegueira. Então, assim, Que não é pouca coisa. não é pouca coisa. E eles fizeram um post no Facebook deles, na época que o Instagram nem era tão ativo assim nessas coisas, né? Era mais o Facebook ainda. Dizendo, sei lá, eu não lembro quantos eram, mas era algo tipo, 30 fotógrafos jovens para ficar de olho e tal. E não tinha nenhuma mulher na lista. Caraca, que E zoado. aí eles foram questionados e falaram, poxa, mas sim, 20, 30 e não tem uma mulher? Mas não tem porque não tem. A gente, opa, não, peraí. Caraca, que Aí as surreal. mulheres se organizaram e fizeram todo um cadastro de, assim, mulheres fotógrafas. Surreal, Vamos listar todas que surreal. existem, sabe? Da hora, muito bom. Pra É ter surreal essa. que, tipo, em alguns espaços, tal como a O2, por exemplo, ainda até hoje não se leva em conta uma questão de paridade de gênero. É surreal. Isso é algo impensável pra gente que tem um pensamento minimamente mais aberto, etc, né? É uma coisa que a gente tem até feito aqui nas lives, inclusive, né? Eu tô sempre tentando alternar homem, mulher, mulher. Mas, assim, isso é tão básico no mundo, entre aspas, civilizado, ainda que eu não goste muito de usar esse tipo de termo, mas aqui ainda, enfim, tem setores que nem param pra pensar nisso, né? Não, isso você está falando em paridade de gênero. Se você for levar em conta em corte Minimamente. de raça, Total, assim, total. esquece, assim. Total. Isso aí Esquece. passa A longe ainda de gente, alguns espaços, né? eu mesma, a gente já levou uns xingos, a culpa não é minha, mas eu fiz o longa da Hebe e o Uhum. fotógrafo era um homem, só que toda a equipe de fotografia, tirando o fotógrafo, era mulher. E puta, isso é algo tão raro num filme grande, sabe? Que Caraca, vai pra imagina. sala de cinema, com dinheiro, assim, né? Imagina. Com toda coisa que tinha. A gente tava mega feliz, só que só tinha mulher branca. E aí a gente postou uma foto Foda. nossa, uma feliz, tipo, essa mulher. A gente levou tipo, umas porradas É, merecidas, sabe? Mas assim, total. é um Mas negócio que essa é a tá tão diferença, né? A gente incorpora a longe, crítica, né? sabe? Essa é a diferença, né? A gente toma É, pancada e incorpora a crítica, leva a gente adiante a fala, reflexão crítica e puta, tenta pode mudar isso. crer, Puta, tá pode crer, realmente vamos se errado, organizar tá então e vamos falar. faltando. Exato. Mas aí quando a gente faz esse tipo de crítica em relação, por exemplo, ao 2, como você mencionou, tipo, a resposta é, não tem mulher. Que absurdo, né? É completamente absurdo. Exatamente, sabe? E aí, tanto é que Foda. foi algo que virou assim, dali pra frente eu sempre comecei a prestar muito mais atenção. Tipo, gente, Da hora. tá, legal. Mulher, temos mais mulheres negras aqui, porque elas existem. A gente só precisa dar Total. espaço para elas entrarem aqui também, né? Porque Total. não adianta a gente abrir espaço pra gente e não levar o resto junto, assim.
né? Total. Tem que ir, É ou o vai tipo de todo coisa. mundo ou não vai. Total, exato, assim. E é o tipo de coisa que, pensando agora, assim, acho que eu mesmo talvez tenha que começar mais a levar em conta aqui nas lives, porque a gente tem dado espaço a uma paridade de gênero, já passaram por aqui pessoas que eu sei que se autodeclaram pretas ou pardas, mas eu não sei a proporção, assim, eu não sei se está próximo da população brasileira. É algo pra gente Fica aí pensar, a inclusive, assim. reflexão. Total, assim, né? Que é o lado bom, né? A gente para pra pensar. Ô, Bru, tá dando 30 É, segundos. Não sei se a gente termina aqui ou se a gente faz mais uma e continua pra finalizar. O que que você acha? você que sabe. Finalizamos e continuamos? Ah, vamos fazer mais um finalzinho, pelo menos, pra não ficar aquela coisa, né? Pá, cortada, assim. Tá? Beleza. Então, peraí, eu vou encerrar essa. Pessoal, todo mundo que tá assistindo, eu vou encerrar essa, mas continuem, tá? Eu vou retomar aqui em questão de 10, 15 segundos, tá bom? Assim a Bru faz uma fala boa pra encerrar. Já